Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Tudo certinho? Estamos aqui de volta com o nosso segundo conteúdo de hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. E vamos ter, hoje é um dia maravilhoso, porque hoje tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, a relação dos 26 nomes que vão disputar então essa competição, onde o Brasil busca aí o seu hexacampeonato, que não chegou ainda. Será que vai ser agora? E a grande expectativa é para a convocação ou não. A relação do Neymar está na lista do Ancelotti? O que é que você acha? Comente para nós, daqui a pouquinho vai ser esse grande momento, um momento ímpar no futebol brasileiro mais uma vez. E essa história do Neymar na seleção, vai ser convocado, não vai ser convocado, vai aparecer na lista, não vai aparecer na lista? De que forma você quer falar isso aí? Fale da forma que você quiser. E vamos aguardar, acho que só nos resta aguardar. Eu particularmente acho que o Neymar vai ser convocado. Ah, mas o Neymar não está passando um bom momento. Quem está no futebol brasileiro? Quem está? Você vai deixar o cara que tem o maior número de gols do futebol, na história do futebol brasileiro, na história da seleção, o artilheiro da seleção de todos os tempos, você vai deixar de fora? Porque nesse momento ele não está bem fisicamente, tecnicamente a gente sabe que o Neymar é muito capacitado, mas é apenas a minha opinião. Você pode dar a sua de uma forma totalmente diferente daquela que eu estou dando aqui. Mas eu acredito na convocação do Neymar para a seleção brasileira, tá? E aí, o que você acha? Vai deixando seus comentários, que a gente vai comentar depois a respeito, tá bom? E sobre o Moto IAP, o que é que você achou do Moto IAP? O conteúdo anterior tem tudo do Sampaio Corrêa, tá, moçada? Tudo do Sampaio Corrêa, ainda vou falar do Sampaio Corrêa, e aí eu vou passar a falar em relação à semana do Superclássico, que pode ser muito decisivo para as pretensões tanto do Moto e do Sampaio. Eles se colocaram nesse patamar de brigar por uma vaga, mas pode até brigarem por duas vagas. Isso vai... daqui a pouquinho a gente vai evoluir mais esse pensamento aqui, tá bom? Nesse momento, vamos dar uma olhadinha aqui, e aí eu peço a permissão da galera do Planeta Esportivo, nosso craque Gil Porto, para a gente mostrar aqui, com as imagens do Planeta Esportivo, o jogo do Motoclube diante do IAP, tá? Então aqui a gente vai colocar só as imagens para você ver. Foi um jogo bem movimentado. Eu achei um bom jogo, um grande jogo. Eu acho que o Moto pecou em recuar muito seu time. Esse é o gol do William. Que gol que o William conseguiu marcar aí para o Moto. O gol aconteceu aos 6 minutos. Então, 6 minutos do primeiro tempo você acha um gol. Você não pode fazer com que o seu ritmo diminua. Muito pelo contrário. Esse ritmo ele tem que aumentar o volume para cima do adversário, que nesse momento ficou cambaleante, né? O que você imagina o que é? Pô, cara, o William vai conseguir esse gol. Amorteceu e bateu com categoria, né? Meteu com a canhota cruzada, bola no fundo do gol. E aí você imagina, poxa, o Moto vai deslanchar. Hoje é o dia do Moto. O Moto vai acontecer para cima do adversário enjoado, um adversário que sempre proporciona momentos de dificuldade para o time do Moto. Isso foi assim, inclusive, no jogo que aconteceu do Campeonato Maranhense. Dá só uma puladinha aqui, porque sempre vem essas beldades, né? Dá uma puladinha para a gente retornar aqui. Pois é. Então, sempre o Moto Clube e o IAP proporcionaram do Campeonato Maranhense, e no Campeonato Brasileiro nós tivemos a vitória do Moto sobre o IAP no primeiro jogo, né? Bom jogo, uma das vitórias que o Moto Clube de São Luís tem em cima do IAP. Foi duro o jogo, foi muito duro, e aí a gente viu por onde o IAP conseguiu evoluir muito mais, depois que o Moto não conseguiu manter o seu ritmo, né? O Moto tentava, mas o IAP estava muito bem postado, e o Moto acabou desperdiçando. Não sei o que foi que aconteceu. Também o técnico, Eloy, veja essa bola aí, ó, colocada, finalizada pelo Marquinhos, e o Washington salvou o time do Moto nesse momento. Aqui do lado canhoto, no segundo tempo, para você ter uma ideia, o Eloy mandou explora o lado esquerdo, porque o lateral direito do Moto é o zagueiro Vitor. E Vitor tem a cintura dura. Vitor não tem molejo para acompanhar o Ronald, não para acompanhar o Michael. E aí o Michael vai lá
e coloca a bola para o fundo do gol com o Richarlison, que acabou, veja bem, pelo lado esquerdo, onde o Eloy mandou explorar. Explora o lado esquerdo no segundo tempo, que nós vamos chegar lá. Então, o professor Tunê não se atentou para esse detalhe. Ó, observa aí, ó. Mais uma vez, bola na costa, cadê o lateral? Não tem o lateral. Chegou um pouquinho atrasado lá o Arlen, bola cruzada, e o Marquinhos e o Richarlison colocou a bola para o fundo do gol. Mais uma vez a repetição para você, como do lado direito foi onde se criou a cabeçada do Marquinhos, o Richarlison veio e acabou tocando a bola para o fundo do gol, e é isso que a gente repete mais uma vez aqui nas costas, cruzamento muito bem feito, né? E a bola então no fundo do gol com o Richarlison marcando, fazendo 1-1, empatando o jogo naquela ocasião. Muita vibração aí da moçada do Motoclube. O time também do IAP foi para cima, aproveitando o momento de instabilidade do Moto, e aí o time quase consegue fazer 2-1, quase consegue. O Moto ainda estava um tanto quanto desorganizado, não conseguia acertar os passes. Você viu aí mais uma vez o William tentando uma combinação lá no comando, acabando a bola totalmente equivocada, e aí, para o desespero, o Cássio acaba cometendo uma penalidade. Acho que nesse momento, se o jogador não vai em direção ao gol, cara, se ele vai, cerca, não dá o bote. Talvez ele tem jogador que é tinhoso, que é esperto pra caramba, e aí acabou que ele acelerou e chegou primeiro do que o Cássio, que fez uma penalidade. Vai o Almeida, cobrou como se manda, como manda o script, e jogou a bola para o fundo do gol, fazendo o segundo gol do time do IAP, né? Então, veja que os dois gols aconteceram pelo lado onde o Moto estava carecendo de lateral. IAP virou para 2-1 o jogo, né? Então, o gol aconteceu primeiro aos 6 minutos com o William 1-0. 26:30, Richarlison fez 1-1. E aos 47, o Almeida de pênalti 2-1. Isso só no primeiro tempo, para você ter uma ideia. O Moto só viria a empatar o jogo no segundo tempo, depois das alterações, o Cleitinho entrando, não entrou bem no jogo, é verdade, o Cleitinho, mas é um jogador que conhece. Depois, vamos botar aí o Nike também, vamos acelerar, vamos ver o Henrique, o que é que pode ser feito aqui. O Moto deu uma melhorada, o IAP deu uma caída no segundo tempo, e o time rubro-negro conseguiu. Mas, pelo lado direito, você continua vendo o Ronald deitando e rolando, ainda no primeiro tempo do jogo, deitando e rolando para cima do adversário. E aqui do lado esquerdo, o Moto tinha que fazer essa composição. O Moto tinha que colocar, logo no intervalo, o Patrick lá para o lado direito. Tinha que colocar o jogador com mais rapidez, um jogador de mais marcação, de uma marcação mais viril, que é um volante. É muito diferente de um volante ser marcador do que um zagueiro. O zagueiro ele fica mais na sobra, mais numa questão de posicionamento, do que para marcar o cara no embalo. No embalo vai ter que ser o volante, vai ter que ser o lateral já acostumado, porque senão a coisa vai complicar para o adversário. E o Moto estava exatamente com esse defeito. E aí, quando as alterações foram processadas, o time melhorou bastante. O Patrick deu mais qualidade, mesmo que o Ronald seja esse jogador enjoado, habilidoso, velocista, mas teve a condição. E aí, pelo lado direito, saiu. Por exemplo, esse lance aí do Patrick, esse cruzamento com a cabeçada do Bacurau, com o Kennedy voando para trás para fazer uma grande defesa. Mas o Moto estava ralando, o Moto precisava do resultado. Aí Bacurau dividiu de novo, a bola foi para fora. E o Moto ralando, o Moto buscando o marcador, o Moto não encontrando. Aí o time do IAP também, numa estocada dessa, poderia ampliar? Poderia. Agora, houve o Washington salvando em várias oportunidades. Essa foi mais uma que ele chegou bem brecando para evitar. Teve uma bola que ele evitou na linha de gol. Na linha de gol, a bola tinha passado pelo Cássio, ele acabou tirando lá do primeiro tempo. E aí, mais uma vez, ele chegou para afastar. Uma bola bem manobrada pelo Bacurau, colocando a bola para o Washington. O Henrique levantou a bola na entrada da grande área, se vira bem o Nike, tocou a bola pelo lado canhoto, o Henrique vai lá, bola batida, o Cleitinho, bola no fundo do gol. 43 minutos, veja bem a manobra, o Washington, Henrique, colocou aí para o Nike, livrou-se bem, tocou a bola para o Henrique, e aí ele faz a virada colocando aí o Cleitinho lá do outro lado,
para colocar a bola e empatar o jogo para o time rubro-negro. É o que a torcida espera de um jogador dessa qualidade, um jogador experiente. É exatamente isso. Dois experientes do Moto, Henrique, cruzou depois de receber do Nike, e aí o Cleitinho para escorar a bola lá na pequena área, onde ele deveria estar mesmo, pisando lá, para colocar a bola para o fundo do gol e empatar para o time do Moto Clube. Porque era necessário, era importante empatar o jogo nesse momento para que o time pudesse, pelo menos, com um saborzinho diferente, vencer o jogo empatar o jogo com sabor de vitória diante do seu adversário, que estava praticamente vencendo. Aos 43 minutos, então, o Cleitinho empatou para o Moto Clube. Não era o resultado que o torcedor rubro-negro esperava, levou o jogo para o estádio municipal Nilzinho Santos para ter um público maior, para dar uma pressão em cima do IAP. Não chegamos a 1.000 torcedores, né? Nesse jogo lá do Moto e do IAP, não me recordo bem, mas parece que foi 900 e poucos torcedores que estiveram. Então, como é que você pode fazer contratações com 900 e poucos torcedores no estádio? Complicado. Sampaio foi pior no domingo. Sampaio não chegou a 400 torcedores nas arquibancadas para acompanhar a belíssima vitória diante do Parnaíba. Tudo pelo momento que o time vive. Momento extremamente delicado vive o Sampaio Corrêa, mas dentro de campo, ainda bem que os jogadores deram uma resposta. Então o Moto conseguiu esse resultado, 2-2, com sabor de vitória, um pontinho importante o Moto Clube somou para permanecer no G4, para permanecer, e agora com a gordura muito reduzida, porque a vitória do Sampaio Corrêa diante do Parnaíba fez com que o time tricolor conseguisse encostar e tirar uma gordura do adversário, né? Foi um empate, o Moto somou um ponto, o Sampaio Corrêa colocou 2 pontos assim, ainda para encostar em cima do Moto Clube. Então, como é que está essa classificação depois dessa rodada? Vamos dar uma olhadinha na classificação? Vamos lá, na classificação. Então a classificação ficou assim, com o Iguatu com 15 pontos, o Parnaíba é o segundo com 10, terceiro o Maracanã também com 10, quarto o Moto Clube com 9, e aí o Sampaio Corrêa com 7 pontos. Veja que o Moto tem 2 pontos acima o empate foi tão importante que o Moto mantém aqui 2 pontos em cima do Sampaio Corrêa de diferença. Sampaio vai a 7. Imagina se o Sampaio não consegue vencer o Parnaíba. Assim como o IAP não conseguiu vencer o Moto. O IAP está praticamente fora, só tem 14,3% de aproveitamento. Então já não tem mais condição. Não dá para. O IAP tem que ser muito. Tem que ganhar todos os jogos, depender ainda de outros resultados. Bom, o IAP teria no total, são 13, vai disputar mais 9, chegaria numa totalidade, são 3 pontos, 9 com 3 que tem. Então, chegaria no máximo a 12 pontos. 12 pontos, acho que não dá para classificar com 12 pontos. Então, 13, 14 pontos é o que os sites especializados estão dando a margem para que você classifique. Então, o IAP, agora, na minha concepção, vai lá para cumprir a tabela nesses 3 jogos, porque é difícil você acreditar que algo diferente irá acontecer, embora, repita, o IAP não tendo jogado mal os seus jogos, mas a vitória não veio, não conseguiu inclusive a primeira vitória nesse campeonato. Então foi isso que nós vimos. A 7ª rodada, que apresentou os seguintes resultados: Maracanã 1-1 com o Iguatu, Moto Clube 2-2 com o IAP e o Sampaio 4-1 em cima do Parnaíba. Sampaio 4-1. Vamos dar uma olhadinha então nessa vitória do Sampaio Corrêa, nesses melhores momentos aí da Bolívia querida. Então vamos lá, dar uma olhadinha aqui no Sampaio Corrêa, com imagens do Sampaio Corrêa Futebol Clube, TV Sampaio. A gente dá uma comentada também a respeito desse jogo do Sampaio Corrêa, onde a equipe começou muito nervosa, a equipe queria decidir de qualquer maneira, teve muito mais volume de jogo que seu adversário, mas o Sampaio, essa falta de tranquilidade absurda dos atacantes do Sampaio estava fazendo com que a equipe não conseguisse, ainda mais que logo o time do José Augusto vai lá e cremosinho, depois de receber de Júnior Saudade, mandou fazendo 1-0, o que deixou mais ainda a intranquilidade aumentar para cima do Sampaio. Foi uma coisa assim de louco mesmo, né? Pô, mas e agora? Não marca, já começou a perder um gol, perdeu o jogo de 1-0 lá no Pedro Alelaf, e agora o que fazer para mudar tudo isso?
dá tranquilidade. Vamos ter tranquilidade, vamos jogar, vamos colocar a bola embaixo, nós temos condição de mudar esse panorama, e esse foi o trabalho que o Júnior veio fazendo. E não tinha outro para não fazer. E ainda em campo com o jogador experiente, que é o Esquerdinha. E aí uma bola dessa aí, que salvo engano foi o Filipinho que acabou finalizando em cima do goleiro, para o tamanho era a intranquilidade do Sampaio Corrêa, perdendo o jogo lá por 1-0. E aí, uma bola que o Jean vai dividir, colocou para o lado, ela sobrou aí para o jogador Filipinho, ele finaliza em cima do goleiro. Aí não dá para você imaginar uma finalização. Você tem que buscar o ângulo. O Jean cabeceou de longe, a bola, aliás, o Esquerdinha mandou essa aí para fora. Aí o Esquerdinha pega, faz 1-2 com o Filipinho, vai no fundo, cruza para trás, e o Patrick, com grande categoria, de primeira, mandou a bola como se deve, tem que ser assim. Faz o X1, legal, 2 jogadores de habilidade. Filipinho foi na hora certa, Esquerdinha com todo o talento que Deus lhe deu, olhou para trás e cruzou na medida. De primeira o Patrick chegou emendando para não ter qualquer dúvida que iria fazer o gol. E faz esse gol do Sampaio Corrêa, empatando o jogo, dando mais tranquilidade para a equipe do Tricolor de Aço, que ainda foi para cima, que buscou, que esteve bem a pique de marcar e dar uma sonora goleada em cima dos adversários, mas a criatividade do Sampaio Corrêa, ela precisa ainda ter as suas melhoras, precisa melhorar bastante o time do Sampaio Corrêa. E aí o Esquerdinha, o craque do time, colocou a bola na frente e deu um chutão. Quer dizer, o craque do time, ele poderia marcar? Poderia, dada a intranquilidade, não conseguiu. E aí o Jean sofreu a falta, o Esquerdinha tentou bater lá, Ronaldinho jogar a bola no fundo do gol, e o goleiro ali fez uma grande defesa. E novamente, aí o Patrick foi lá, não é possível, bota na cabeça do Jean. Foi com a mão essa bola aí? Pois é, e ele coloca de cabeça no fundo do gol, voou muito lá o Jean para vencer a perícia do goleiro Léo do time do Parnaíba. E aí fazendo a virada do time do Sampaio Corrêa nesse momento para cima do adversário, um adversário que estava impondo ao Sampaio Corrêa uma derrota. Não demorou muito no segundo tempo, o Sampaio Corrêa já começou a liquidar o jogo, marcando o segundo gol com o Filipinho, nessa bola muito bem enfiada, dá uma olhadinha aí, o Esquerdinha dominou, viu na medida certa a movimentação do Filipinho, tocou para ele e na saída do goleiro mandou para o fundo do gol, fazendo o Sampaio abrir 3-1 no marcador, dando uma tranquilidade. Bom, finalmente os atacantes marcaram, a bola entrou, o Parnaíba ainda tentou, essa foi a grande defesa do goleiro, a grande defesa, foi até em cima dele, mas ele fez a grande defesa, né? Se fosse o Fávero no gol, tinha muita gente que dizia, esse goleiro não presta, pegou aquele gol, podia ter a reação, mas eu sei que tem muita gente que ficou calado aí, mas é bom dizer que essa defesa do Djaí foi em cima dele a bola, né? E aí algumas bolas para fora, equivocadas, foi até escanteio, mas enfim, é um grande goleiro, é um bom goleiro, podia não estar no seu ritmo, mas é um goleiro que o torcedor do Sampaio Corrêa acho que confia, até pela performance que ele teve no Moto Clube de São Luís, fazendo grandes intervenções quando teve a sua passagem aqui pelo time rubro-negro. Então já é um goleiro bem conhecido, goleiro bem alto, e o Sampaio Corrêa. Aí o Neto, que disse assim, Jean, faz Jean, faz e se consagra. E aí, que bola colocada, né? Daí pro jogador Adriano manda a bola para Neto, viu na hora certa, e aí Neto não teve dúvida, onde ele joga, pisou na área, raciocina, chuto ou entrego? Vou entregar, o cara vem de frente. Quer dizer, que é o cara que é meio atacante, que é o cara que prepara jogadas, que é o garçom, que faz com que o Sampaio saia aí com uma atuação, para não deixar quaisquer dúvida, Sampaio Corrêa venceu com autoridade o Parnaíba no Estádio Castelão e se posiciona nesse momento, buscando aí o resultado, buscando o time do Sampaio Corrêa, esse foi o gol do Cremosinho, né? Então buscando o Sampaio Corrêa agora, brigando diretamente pela sua classificação. Nesse momento, o Moto com 9, Maracanã com 10, Parnaíba com 10, se foca em uma vaga, que podem ser transformadas em 2 vagas. Por que, Laísio Costa, podem ser transformadas em 2 vagas? Porque nós temos os confrontos. Com quem é que o Moto precisa aqui somar, o Sampaio Corrêa também precisa somar, faltam 3 jogos, é bom que a gente pontue isso aqui, faltam 3 jogos. O Sampaio já deixou o Parnaíba para trás, -1.
O Sampaio tem um motoclube que aí eles vão, um vai tirar ponto do outro, ou os dois, um tira, né? Ou um ganha, o outro perde e aí não anda, ou é empate, os dois perdem 2 pontos cada um. Então esse confronto vai servir muito para isso aqui. O Sampaio Corrêa tem o IAP, que vai ter pela frente, e depois vai ter o Iguatu aqui dentro de casa. Vamos supor que o Sampaio Corrêa empate com o Moto e ganhe os outros 2 compromissos diante do IAP e do Iguatu, né? Então o Sampaio Corrêa somaria aqui 7 pontos. Nesse contexto de 9, somaria 7 pontos, com 2 vitórias. E eu digo aqui o IAP e o Iguatu jogando como mandante, o time do Sampaio. Então o Sampaio agora, por incrível que possa parecer, tem apenas o jogo com o IAP, que vai ser no Nilzinho Santos. Só vendo esse jogo aqui com o IAP, que é a 9ª rodada, o mando de campo é do IAP. Vai ser no Nilzinho Santos, mas os outros 2 jogos com o Moto e com o Iguatu vão ser no Estádio Castelão. Então o Sampaio pode chegar lá? Pode chegar. Mas aí, como vai fazer para parar aqui o time do Maracanã? O Maracanã está com 10. O Maracanã vai jogar com o Moto Clube. E esse jogo vai ser em casa. O Moto precisa de uma vitória. Marcar uma vitória diante do Maracanã, marcar uma vitória diante do Sampaio Corrêa, ou então vencer fora o time do Parnaíba para fechar o Parnaíba e tirar dessa competição. Que não vai ser fácil para o time do Moto, não vai ser fácil para o futebol do Maranhão conseguir essas 2 vagas de momento. Essas 2 vagas. Eu digo isto para Moto e Sampaio, que vão tirar ponto do outro, como eu já falei agora. Agora vamos aguardar para a gente ver como é que vai acontecer. O IAP tem uma missão extremamente difícil, muito difícil. Tem o IAP 3 pontos, com 9 pontos em disputa, só pode chegar a 12. 12 é impossível você se classificar com 12 pontos, já que o primeiro colocado já tem 15, o segundo colocado e o terceiro já tem 10. Então é muito difícil, faltando 3 jogos aqui para o time do IAP. Uma pena que o time não jogou mal, mas não conseguiu transformar as suas exibições, a sua boa performance dentro de campo, em gols e vitórias consequentemente, né? E aí o IAP tem o Moto como mandante, tem o Sampaio Corrêa e tem o Iguatu, né? Jogando também aqui diante do Iguatu em São Luís. Quem sabe o IAP não vai ser o fiel da balança aqui? Não, mas aí não dá, porque o Iguatu já está classificado, não tem como tirar o Iguatu não, né? E o IAP tem o Maracanã, pode ser o fiel da balança com o Maracanã. Aí sim, e o jogo contra o Maracanã vai ser fora, vai fechar fora lá em Maracanãú. Mas quem sabe, o IAP que busca a sua primeira vitória, não consiga aí marcar uma boa sequência aí, se não classificar, mas pelo menos iria dar uma ajuda significativa se conseguir vencer as equipes de fora, né? Ou até mesmo uma vitória em cima do Sampaio Corrêa, que será um adversário, aí o Sampaio tem que se virar, não é verdade? Mas é isso, o campeonato nesse momento está apresentando tudo isso que nós falamos agora aí para os nossos amigos. A próxima rodada, essa rodada 8, ela vai acontecer com os seguintes jogos. Aqui, por exemplo, não está dando nenhum horário nessa tabela, mas os jogos serão no domingo, sábado e domingo, esses jogos aqui. Nós teremos Sampaio Corrêa e Moto, nós teremos Parnaíba e Maracanã, um aqui também vai tirar ponto do outro, vamos ver como é que vai ficar. Eles 2 estão hoje, um empate leva cada um a 11 pontos, né? Cada 11 pontos. A vitória do Parnaíba vai a 13, a vitória do Maracanã vai a 13, e alguém estaciona. E o IAP contra o Iguatu, vamos dizer que o IAP vence aqui do Iguatu no fim de semana e dá um pulo para 6 pontos. Vai a 6 pontos o time do IAP, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece nessa rodada. Lembrando, então, esse é o campeonato brasileiro da Série D do grupo dos nossos maranhenses. Está exatamente desse jeitinho aí que a gente acabou de falar, tá, minha galera? Eu acho que placar esportivo, gente. Dá uma olhadinha aqui no placar esportivo. Tinha classificação geral que alguém me pediu para colocar. Lá, essa é a classificação geral. Por que você não coloca aí a classificação geral? Deixa-me ver só onde eu coloquei aqui a classificação geral. Não, não está aqui, está bem aqui. Vou buscar essa classificação geral, que é para poder a gente colocar aqui para os nossos amigos. Classificação geral, acho que é essa aqui. Tá vendo? Classificação geral do campeonato. Não, essa aqui é a estatística. Tem a classificação geral, está aqui, ó. Na classificação geral, que, por exemplo, não vai valer para muita coisa assim para nós, mas vale pelo menos para a gente poder mostrar
aqui para os amigos. Deixa eu ver aqui, onde está a classificação geral? Não chegou ainda. Classificação geral. Vamos lá, meu craque lá. Isso aqui, agora chegou. Tá aí, ó, classificação geral, para você dar uma olhadinha aqui comigo. Tá até bem fora de conotação aqui, mas eu vou ajustando. Na classificação geral, gente, aqui do Campeonato Brasileiro da Série D, nós temos aqui o Gama na liderança. Dá para você ver o Gama na liderança, né? Então o Gama está na liderança, segundo com 19 pontos em 7 rodadas. Todo mundo com 7 rodadas. CSA tem 16, terceiro o ABC com 16, quarto Capital com 16, quinto Uberlândia com 15, sexto 15 de Piracicaba com 15. Aliás, eu vou já falar também para os amigos, aqueles que perderam a invencibilidade. Só tem 5 invictos na Série D do Campeonato Brasileiro. Ou 4 perderam a invencibilidade neste fim de semana. Portanto, Iguatu ainda continua invicto, está no nosso grupo. 15 de Piracicaba é o sexto colocado aqui com 15. Aí vem Iguatu, que é do nosso grupo, está na 7ª melhor campanha. O oitavo é o Manauara, tem a 8ª melhor campanha. 9º Guaporé, 10º Araguaína, 11º América de Natal, 12º Ferroviário, 13º Goiatuba, 14º Marcílio Dias, 15º Sergipe. Aí vem baixando para o Trem, para o 13 Asa, Blumenau, Nacional é o 20º, Juazeirense, Cianorte, Portuguesa, Águia, Tombense, Portuguesa, Porto Velho. Você vai olhando aí, gente. Noroeste, aí vem o Água Santa, Piauí é o 30º, Aparecidense, Primavera, Joinville, Craque, Cascavel, São Luís de Juí, São Joséense, Ivinhema, Santa Catarina, Vitória, Democrata, Galvez, Jacuipense, Parnaíba é o 44º. Aí vem o Porto com o 45º, aí vem Fluminense do Piauí, Serra Branca, Rio Branco, Maracanã do nosso grupo é o 49º. Aí vem mais Souza, Imperatriz no grupo A5, é o 51º com 9 pontos. Maguari Central Misto, Tunaluso Brasileira, o Motoclube é o nosso melhor, 59º do nosso grupo, aqui do A6. Aí vem Velo Clube, Independência, Betim, Brasil de Pelotas, Sampaio do Rio de Janeiro, Manaus, União, Luverdense, América, Ceilândia, Madureira, Maricá, Pouso Alegre, Retrô, Altos, CSE. Aí é que o Sampaio aparece aqui na 76ª colocação com 7 pontos. Brasiliense, Atlético Cearense, Operário Tirol, Lagarto, Nova Iguaçu, São José, Real Noroeste, Operário de Várzea Grande, Decisão, Guarani, Atlético de Alagoinhas, Oratório, ABK, TIAP é o 91º, né? Então, o 91º, IAP, para você ver, né? Com 3 pontos somente. Então, é isso aí. E o último, quem não marcou ainda ponto, gente, o 96º é o Humaitá. Jesus Maria José. Não marcou sequer 1 ponto na competição, né? E aí, rapaz, que coisa. Menos 25 gols. Menos 25 gols. Jesus. Marcou 4 gols somente, tomou 29 o time do Humaitá. O Humaitá é do Acre, né? Do Acre. Caracas, meu, fala sério, não é verdade? Ouvi aqui a galera, torcedor na linha, para mandar seu recadinho para nós. Vamos lá, então, aqui com o recado do torcedor na linha, para falar com a gente. Estou bem aqui, ó, para conectar-me com a galera. Então vamos ver aqui onde está o torcedor. Está aqui meu brother Chaguinha Diniz. Manda o recado certo aí, meu craque Chaguinha Diniz. Vamos ouvir o que é que o nosso... Aliás, gente, olha, hoje morreu o Giovani, hoje pela madrugada. Giovani, o Pequeno Príncipe, que foi jogador do Vasco da Gama, marcou época, na época do Carlito, inclusive, do projeto Educando com o Esporte. O Carlito, inclusive, trouxe o Giovani no projeto. Aqui, ele, salvo engano, ele veio aqui em São Luís, lá em Barreirinha. Salvo engano, eu não tenho boa assim, mas ele me mandou fotos, inclusive. Acho que o Giovani sim veio, como também o Carlos Germando, como Roberto Dinamite, o Mazinho, né? Alguns nomes que vieram aqui no Educando com Esporte em Barreirinhas. E o Carlito hoje cedo me mandava que o Giovani morreu pela madrugada. Profundamente lamentável, ainda aos 62 anos, o Giovani então nos deixa que esteja na glória eterna, tá? Vamos aqui agora com o Chaguinha Diniz, mandando então um recado para nós. Vamos ouvir o Chaguinha. Fala aí, Chaguinha. Bom dia, meu caro Lécio Costa, um forte abraço. Eu de volta por aqui, mas sempre acompanhando o canal LCN, mandando meu link. Legal.
fortalecendo o canal. Fazia dias que eu não mandava, gravava um áudio para me mandar. Hoje, tentando recuperar uma saúde aqui também complicada. Vai recuperar. Mas a gente está na luta. Deus quiser. Trabalhando, correndo atrás, no dia a dia, que faz parte do brasileiro, faz parte do cidadão, entendeu? A gente tem que lutar. Que Deus te abençoe, você e todos os ouvintes do programa, sua família, com muita saúde e muita paz. Falar um pouco do futebol, entendeu? Ontem o Sampaio fez a sua primeira vitória na competição, uma vitória sem deixar muita dúvida de um time que poderia estar melhor, entendeu? Muito mais bem colocado, mas ainda falta muita coisa no Sampaio, uma qualidade no elenco, entendeu? Eu espero que com essa vitória o Sampaio cresça, essa vitória para fortalecer o clássico de domingo, que o Sampaio venha realmente brigar por uma classificação, viu, Lécio? Brigar por uma classificação. Se Deus quiser. Esperar, aguardar, entendeu? O decorrer do resto do campeonato. Caldo derramado não se junta, mas o Sampaio ainda tem chance de se recuperar e classificar entre os 4, entendeu? Eu acredito assim, não sei. Vocês estão fazendo jogos, estão observando de mais perto, tem mais possibilidade de comentar melhor, analisar melhor. A gente, a distância é um pouco complicado, às vezes dá para você assistir, às vezes não dá, entendeu? Acompanhar, e é assim. Mas vamos acreditar. Um forte abraço, meu querido, que Deus nos abençoe. Obrigado por você estar sempre posicionando o jogo no seu canal e mandando para mim. Eu fico muito feliz, muito agradecido por isso. E cada dia que passa só me dá vontade de fortalecer mais o canal, ajudando nas minhas mensagens, dando meu link e convidando os amigos para participar. Fique com Deus, uma ótima, abençoada semana, cheia na paz do Senhor Jesus Cristo, muita saúde, muita felicidade para todos nós. Amém, Cheguinha. Saúde, meu irmão, saúde. Torço pela sua saúde, viu? Pimentel Filho. Aliás, daqui a pouquinho, galera, tem um noticiário do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai no outro conteúdo, tá? Esse aqui nós estamos fechando daqui a pouquinho, mais um conteúdo exclusivo com o Maranhão Atlético para esse confronto de daqui a pouquinho, que eu estarei narrando o jogo para você. Maranhão e Confiança, direto do Batistão, lá em Aracaju, Série C do Campeonato Brasileiro. Pimentel, manda um recado, meu irmão. Meu amigo Laércio Costa, meu irmão. Muito bom dia, meu querido irmão. Bom dia. Meu irmão, eu gostei ontem do Sampaio. Gostei ontem, jogou. Hoje eu não tenho que dizer. No início, ficando meio triste, levou um gol logo de início, mas mesmo assim estava dominando. Estava dando sinais que o time estava melhor e foi lá e venceu. Mereceu e precisava, Laércio. Ainda está difícil. Tem que ganhar essas partidas todinha ainda. São 3 partidas, né, Laércio? Sim. 3 rodadas ele tem que ganhar para poder a gente ter mais uma garantia de classificação. Mas jogou melhor. Vamos tirar a dúvida, né? Inclusive o Jean Carlos fez aqueles 2 gols. Mas, Laércio, ele é um centroavante, eu critico, ele tem que fazer, mas ele não vinha jogando bem, mas agora mostrou que ele com certeza está mais otimista para jogar. Então, futebol é esse mesmo, surpresa, gostei muito, assisti o jogo pela TV Sampaio, eu não tive nem tempo de assistir o jogo todo, mas percebi, que eu tinha que ir para a igreja, Laércio, por tempo, e parando o tempo, de vez em quando eu dava uma olhada e fui vendo o resultado 4-1 e me alegrou. Estou alegre, Laércio, estou alegre. Ô, Laércio, quem sabe, tem um amigo meu que vai sempre aí em São Luís, quase toda semana, e ele me convidou, se dá para mim ir com ele. E eu disse para ele que dava assim. E aí, se eu for, Laércio, não é bem certeza se ele vai me chamar para ir. E se eu for com ele, nós vamos rápido. Se Deus quiser, quero te fazer uma surpresa levando alguma coisa daqui do Pará para você conhecer, meu amigo. Um abração aí. Fica com Deus. Ô, querido, obrigado. Na hora, vamos torcer para dar certo aí. Grande Pimentel, será uma honra muito grande, meu irmão. Grande abração aí no teu coração, para tua família também. Lima, meu amigo Lima, fala, manda o recado, Lima.
Bom dia, Laércio Costa. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Laércio, Sampaio da mulher ficou morto em grupo, pode ir. O período do voto foi injusto pra cá. Sampaio tem meu peito, tá vindo gol contra. O voto do grupo, e eles ligaram o Sampaio pra ele. Agora nós vamos mostrar, Sampaio mostrando as caras agora. Tô achando estranho, nosso treinador, faz uma mudança muito tarde. Carral vai entrar antes, Carral. Esse avião mostrou o São João agora, mostrou o São João agora, ele pode ficar com o Sampaio, jamais. E também eu tenho um milagre, o cara está melhorando. Adriano precisa titular o Sampaio. Titular, Adriano, atrás. E o Sampaio tem muito perto de chegar à classificação dele. Está perto. Ele vai levar tudo também dentro, muito pode falar de ponto. E aliado que é um outro, aí lá para cima, viu? Ele lugar, menino, pois é, bora ver, meu amigo, vai ser o jogo, eu queria que tivesse 10 mil pessoas, né? Eu vou esse jogo, até hoje, eu vou seguir, eu não ia ir, viu? Não ia ir esse jogo, tem que ir também, tem que estar lá, domingo para ir à tarde, né? Se embora, e está chovendo mais, graças a Deus. Eu poder entrar, eu vou jogo, rapaz, esse jogo, já deu. O que Deus quiser dele, viu? Bolívia querido. Pois eu fiquei feliz demais, estou muito feliz, ó. A alegria, hein, Lima? Valeu, Lima, muito obrigado. Francisco de Tutóia manda o recado. Bom dia, meu amigo Laércio. Bom dia. Rapaz, eu nem saí de casa hoje de manhã, justamente para acompanhar o programa agora de manhã, porque eu vi seu comentário, meu amigo. Rapaz, aqui a segunda-feira pareceu diferente, Laércio. Foi. Silêncio mais alegre, entendeu? A gente já vê torcedor com a camisa do Sampaio vestido na rua, rapaz. Olha que faz uma vitória, né? Uma vitória do Sampaio correr. Eu creio que esse mundo também deve ter amanhecido assim um dia bem alegre, né? A torcida do Sampaio está feliz, o Sampaio ganhou, jogou bem. Laércio, o Sampaio não vinha jogando mal, Laércio. Eu até falei, né, que desses times aí, o Moto, eu não vejo um melhor do que o Sampaio. Nem individualmente o time do Moto não é melhor do que o Sampaio. Eu te falei já uma vez isso aí. Mas parecia que o negócio é uma coisa espiritual. Eu até te falei, não sei se tu ouviu algo. Vi. Porque, Laércio, não era um negócio sério, não dava para entender o que estava acontecendo com o Sampaio, rapaz. Sampaio jogando melhor que os times, mas não ganhava, não fazia gol. Mas ainda bem que essa praga foi lançada por terra. E agora você vai voltar a jogar bem. Está jogando bem, né? O importante é que a bola agora está entrando. E eu acho que foi pouco, Laércio. 4-1 foi pouco. Era para ser ali um 6. Sampaio era para ter marcado 6 gols. Mas o 4 foi bom demais. Deu para lavar a alma da gente, né? E eu acredito que se eles manterem esse ritmo agora, essa confiança, né? E acertar o gol, o Sampaio pode se classificar. Entendeu, Laércio? Então é isso. Essa é a minha opinião. E a nossa esperança, né? Que o Sampaio se classifique. Entendeu? Ainda está longe para subir, ainda está longe, tá certo. Mas ele se classificando, aí pode contratar mais uns jogadores melhores, né? Mais experientes. Eu estou vendo aqui os lances, está passando aqui o lance, eu estou vendo. Olha lá, como um camisa 10 é importante no time, né? Olha o que esse Guerrinha fez aí, rapaz. No mínimo 3 gols. 2. Teve participação dele, né? Então o camisa 10 ele sempre faz diferença. Não é isso, Laércio? O camisa 10 é muito importante no time. E tá dando certo porque quando entrou o Neto deu o passe pro 4 gols, né? E tá bom
demais. Né, Laércio? Tá ótimo. Vamos Vencendo tá bom, né? Domingo 2-0, né? Sampaio ainda não veio no G4. E vamos classificar. Tá bom, Laércio? Um abraço. Fica com Deus. Abraço, querido. Muito obrigado. Miguel de Goiânia. Bom dia, meu querido Laércio. Bom dia. Laércio, o Sampaio ontem desencantou, né? Parece que a equipe estava encantada, né, Laércio? Pode crer. Desde o ano passado que eu não vi o Sampaio jogar bola, mas ontem o Sampaio jogou. Era para eles terem ganhado ali no mínimo ali, Laércio, uns 5-6-0, né? Mas aí a equipe continuou ainda errando muitos passes, né, Laércio? Continua ainda errando muitos passes, né? E agora o Sampaio é continuar nesse ritmo, né, Laércio? Continuar nesse ritmo aí, para que a equipe possa se classificar e contratar mais jogadores, porque Sim. esses jogadores aí, no caso, para a semifinal, no caso, o quarto ou oitavo de final, ou seja, conforme o clube vai avançando, o clube tem que contratar jogador melhor, porque esse jogador aí, eu acho que essa equipe aí não tem condição de subir para a Série C, tem que contratar mais jogador. Jogou bem quanto o Parnaíba, mas o Parnaíba não é lá essas coisas. Pois é, Lázaro. Vamos juntos, um abraço a você. Valeu, meu querido, muito obrigado aí pela participação e a galera interagindo com a gente. Portanto, é isso, minha gente. Hoje tem Maranhão Atlético e Confiança, daqui a pouquinho tem mais um conteúdo aqui no canal. Vamos falar da preparação do Maranhão, o time que vai a campo daqui a pouquinho. A partir das 8 da noite, a gente vai falar a partir das 7h30 da noite, 7 da noite, né, com completa cobertura aqui do canal Lécio Costa Narrador. Estarei narrando o jogo para você aqui, tá bom? Abração de coração, fique com Deus e não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho para as notificações. Olha, fomos parabenizados pelo YouTube pelos 15 mil inscritos e milhões de visualizações aqui no canal. É preciso que esses milhões também se inscrevam com a gente aqui, que deixe o seu joinha, o seu like. Obrigado mesmo pela sua companhia, de coração. Fique com Deus. Deus abençoe cada torcedor, cada pessoa que está nesse momento aqui com a gente. Um abraço, até daqui a pouquinho com mais um conteúdo no canal. É isso, meu parceiro, vamos nós. Fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 988020326. Fale com Mendes.